meus amados do YouTube. Mais uma vez eu estou aqui para dividir, compartilhar um pouco desta palavra com todos vocês. Meus amados, para todos vocês que estão me vendo agora à noite, que seja uma noite abençoada por todas as sortes de bênção. E para aqueles que vão me ver de manhã, um bom dia para todos aqueles que vão me ver de manhã, que sejam cheios e estejam cheios de todas as sortes de bênção. E para os que vão me ver à tarde, uma boa tarde, e que todos sejam cheios de todas as sortes de bênção. Meus amados, eu quero agradecer a você, em primeiro lugar, que vai permitir que eu entre no seu lar neste momento, nessa noite que eu estou pregando à noite, né? Cheguei agora do trabalho, confesso um pouco cansado. Abasteci o corpo, a alma, com comida, né? Porque a alma se alimenta de comida, não se engane. A alma é sabor, é gostos, é desejos. Mas agora eu convido você para fortalecer, alimentar o nosso espírito. Então, meus amados, eu peço a você que se inscreva neste canal do Ed Nova Aliança. Dê um like neste canal, para quando eu colocar outros vídeos, você seja notificado. Então, meus amados, eu agradeço a todos que vão sentar aí no seu sofá. Vamos acompanhar junto comigo esta palavra. Uma palavra que vai nos libertar das unhas dos lobos. Uma palavra que vai nos fazer crescer espiritualmente. Esta palavra vai iluminar a nossa mente, os nossos olhos. E assim, nós estamos com a nossa mente iluminada, com nossos olhos iluminados, assim nós teremos um dia a dia das nossas vidas iluminado pelo Espírito Santo. E, meus amados, o título da nossa palestra de hoje, que eu já vou falar logo, é Filhos e Bastardos. É isto, né? E esse é o título da nossa palestra de hoje, da nossa palavra, né, que nós vamos pregar. Filhos e bastardos. Mas primeiro, meus amados, eu queria preparar um pouco do seu raciocínio. Eu queria perguntar assim, quem eu sou realmente? Eu sou um filho de Deus ou eu sou neto de Deus? Eu sei que para vocês que conhecem a palavra de Deus um pouco, né? Sabe, todos nós sabemos que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então, meus amados, e o que eu quero falar com isso? Onde eu quero chegar? Eu quero saber quem eu sou. Se eu sou filho ou sou neto. Porque a minha mãe morreu há 19 anos atrás. Todos no sistema religioso diz que quando eu morrer, eu vou ver a minha mãe. Mas porque a minha mãe disse que quando eu morrer, eu vou para o céu, que a minha mãe está no céu e tal, né? Assim se prega dentro das religiões. E quando nós morremos, partimos desta vida, nós vamos ver e encontrar os nossos entes queridos lá no céu. Então, meus amados, realmente eu não sei o que é que eu sou. Porque se eu chegar lá no céu, eu morrer, chegar lá no céu e ver a minha mãe, então eu não vou. Eu não sou filho de Deus. E todos nós sabemos também que só vai para o céu os filhos. Porque o céu é lugar para os filhos de Deus. Se eu estiver errado, vocês me ajudem aí.
Porque eu só tenho a primeira série, eu posso até estar enganado. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, nos dá a entender, é que só vai para o céu os filhos. Quem não for filho, não vai para o céu. Então, meus amados, era isso que eu queria entender, né? Se eu sou filho ou sou neto. Porque se a minha mãe estiver lá no céu, é porque ela é filha de Deus. E eu? Onde eu fico nessa? Porque se eu for para o céu, eu já não sou filho de Deus. Ou então eu não vou para o céu. Se a minha mãe está lá no céu, assim diz o sistema. Não é eu que estou falando, é o sistema. Diz que ela está lá no céu. Então, se eu chegar lá no céu, e se ela está lá no céu porque é filha, e se eu chegar lá no céu, eu não posso ser filho de Deus, porque eu vou reconhecer minha mãe como minha mãe, está lá, minha mãe. Então eu não sou mais filho, eu tenho que ser neto. Mas infelizmente, a nossa palestra de hoje vai nos mostrar quem nós somos. Se nós somos filhos de Deus ou se nós somos neto de Deus. Se os nossos pais, que já morreram, por exemplo, a minha mãe, meu pai já morreu. Então, se nossos pais já morreram, e eu vou ouvir eles lá, esta palavra vai me mostrar quem é que está lá no céu. Se é o meu pai, a minha mãe, da qual eu conheci, da qual eu nasci, ou quem é que está lá. Vamos ver isso aqui na Bíblia, que a Bíblia nos esclarece tudo isto, principalmente o Evangelho, né? Então, meus amados, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Vamos iniciar a nossa palestra hoje por aqui, né? 12, 9. Perdão. Vamos fazer o seguinte. Hebreus 12, no versículo 7. 12, 7. 12, 7. E nós vamos ler até o 10. 7. 12, Hebreus capítulo 12, versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Então, meus amados, você vê, só vai para o céu quem é filho. Deus trata com os filhos. Se não for filho, Deus não o trata com eles. Deus só disciplina quem for filho. Quem não for filho, Deus não disciplina. Por isso que você vê muitas pessoas por aí, dentro de uma igreja, de uma chamada igreja, levando uma vida toda errada e vive normalmente, como se Deus não estivesse vendo. E por que Deus não disciplina ela? Porque ela não é filha. Ela é uma bastarda, filha do outro. Vamos dar um ver aqui. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Então, se uma pessoa, você quer ver uma pessoa que é filha de Deus? É aquela pessoa que quando ela comete um erro, Deus corrige. Porque se ela vive em vida errada, Deus não corrige, é porque não é filha dele. Não corrige. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado, se estáis correção, de que todos se têm tornado
participante. Logo sois bastardos e não filho. Então, se você está dentro da chamada igreja, com a vida toda errada, e Deus não te corrige, é porque você é um bastardo. Vamos continuar. Logo sois bastardo e não filho. Esta palavra bastardo, é preciso, meus amados, que nós precisamos ter consciência do tempo desta palavra, do tempo da escrita desta palavra, e de todas que nós lemos, né? O tempo, o termo da palavra, né? Verbal, termo verbal, o tempo, o costume de quem escreveu isso aqui. Como essa pessoa vivia nesta época. Porque esta palavra não foi escrita nesta madrugada. Esta palavra foi escrita há quase 2000 anos atrás. E Paulo, quando está falando aqui de bastardos, é porque nessa época, os filhos um rei, quando tinha um filho com uma concubina, eles mandavam esconder os filhos para que ninguém soubesse. Então Paulo, escrevendo há 2000 anos atrás, ele estava se referindo a isso. Aquela época era bastardos. Hoje não. Hoje não. É por isso que nós não podemos esquecer do termo verbal da escrita. De quando foi escrita, para quem foi escrita, quem escreveu. Os costumes daquela pessoa que escreveu, a cultura, né? A cultura daquela pessoa que escreveu essa escrita. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos se fazer de cego de mal entendidos. Ou senão, quem vai ficar cego, quem vai ficar mal entendido somos nós. Então, hoje, muitas coisas que está escrito aqui, muitas coisas daquela época, que o povo vivia naquela época, muitas coisas que estão escritas aqui hoje já não se podemos pôr pegar como palavras de vida, porque está no passado. Não se usa mais. Por exemplo, o bastardo, naquela época, era o filho, quando o homem tinha um filho com outra pessoa, sem ser com a sua esposa. E isso predominou até poucos tempos atrás, se não me engano, 2003. Em 2003, saiu a lei que tanto o bastardo como o filho natural teria direito na herança. Né? Então mudou a situação. E nós temos que ler a palavra considerando o tempo verbal, o tempo que foi escrita, a palavra. Para nós não trazer para os nossos dias de hoje e cometer erro. Né? Era o que Paulo estava falando. Nós não podemos esquecer os costumes das pessoas, como que elas viviam, a sua cultura, né? Os seus costumes, os adjetivos que eles usavam, tudo nós temos que achar aqui, ó, e considerar. Se nós não considerar, nós estamos perdidos. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Pronto, está aí, ó. Tenhamos, além disso, Paulo está se referindo, além disso, nós tínhamos os nossos pais segundo a carne. Segundo a carne. Então, quem é meu pai? É a carne. E essa carne, de onde que ela é? Da terra. Ela não pode chegar lá no céu, essa carne. Porque ela não é de lá. E quem é que está lá? O Espírito. E o Espírito, por exemplo, o Espírito da minha mãe, eu não conheci. O Espírito do meu pai, eu não conheci. O Espírito do meu irmão também, que morreu agora há pouco tempo, 6 anos atrás, eu não conheci. O que é que eu conheci? A carne. E como que eu vou
chegar lá no céu e conhecer uma coisa que eu não conheci. Lá no céu não tem pai, não tem mãe. Só tem irmãos, meus amados. Lá só tem irmãos, porque lá só tem filhos de Deus. Lá não tem bastardos, só tem filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigia. Então, nossos pais, por exemplo, meu pai, ele não me corrigia, ele não chegou a me corrigir, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 6 meses de idade. Mas, segundo contam os meus irmãos, quando meu pai olhava para eles, ele já se tremia igual vara verde, porque sabia que o couro ia comer. Então, se nós considerávamos nossos pais, nós tínhamos temor dos nossos pais, como nós não vamos ter temor do nosso pai espiritual, que é Deus? Né? Segundo a carne, que nos corrigia. E os respeitávamos, e nós respeitávamos, né? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial. Se eu mastigar um pouquinho aqui. Então, meus amados, o que é que a gente vê aí dentro do sistema religioso, dentro das chamadas igrejas? O irmão erra, a igreja fica sabendo, né? Mesmo que ele não queira contar, mas acaba vazando. Conta hoje para um amigo e vai vazando e chega aonde? Na igreja. E chega aonde? Nos ouvidos do pastor. Aqui está dizendo que é o pai que corrige. É ele que corrige. O pastor, o que é? O que o pastor é seu? Pai ou irmão? Irmão. O pastor é irmão. Então ele não pode te corrigir. Porque dentro desses chamadas igrejas por aí, já tem um banco separado, que a turma chama de banco da disciplina. Quando a igreja se reúne, a igreja somos nós, chega, está reunida, que vê alguém sentado naquele banco, já sabe, o irmão lá está em disciplina. Quem está disciplinando ele? O pastor. Mas quem é que disciplina segundo a palavra? O pai. O pastor é irmão. Então ele não pode me disciplinar. O pastor não pode me disciplinar. Porque quem disciplina é o pai. O pastor é irmão. Então como é que você deixa seu irmão de te disciplinar? Muitas das vezes o seu irmão mais novo, né? Como eles gostam de pregar princípio, e no princípio o irmão mais novo tinha que obedecer os mais velhos, os irmãos mais velhos. Agora, muitas das vezes é o irmão mais novo, porque o pastor é mais novo que aquela pessoa que está disciplinando. Veja só, estou falando só para você ver o erro que acontece dentro desse sistema chamado igreja. Então, além do irmão ser mais novo, ele está disciplinando o mais velho, que ele não pode disciplinar, que é o pai que disciplina. Está escrito aqui. É o pai que corrige, é o pai que disciplina. Não é o pastor. Segundo a carne, e está em muito maior submissão ao Pai Celestial. E então viveremos. Então, se nós vivemos em submissão ao nosso Pai Celestial, então nós viveremos numa vida abençoada. Todas as vezes já está aí para todos aqueles que vivem em submissão ao Pai Celestial, não o pastor. Porque o pastor não é teu pai, é teu irmão. Então ele não pode de maneira alguma te disciplinar.
corrige, versículo 10, vamos ver até o 10. Pois eles nos corrigem, pois eles, olha a palavra mudando. Quem nos corrige é o Pai, aqui no versículo 9. Agora veja no versículo 10. Pois eles nos corrigem por pouco tempo. Por pouco tempo. Segundo melhor lhe parecia. Segundo melhor, o pastor lhe corrige por pouco tempo. E como lhe parecer bem para ele. Por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. O pastor lhe corrige, segundo ele entende, como melhor for para ele. Mas Deus não. Deus não. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, se Deus, nosso Pai Celestial, Deus, nos disciplina, é para que nós tenhamos uma vida santa junto com Ele. Para que nós sejamos santos junto com Ele. Mas o pastor não. O pastor nem pai seu é. É irmão. Irmão não pode corrigir ninguém. Mas para nós abrir o nosso entendimento mais um bocadinho, eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 2 de Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, é isso mesmo? 2 de Coríntios, capítulo 3, 17, ou eu marquei errado aí? Vamos ver se eu marquei errado. Se eu marquei errado, nós poramos. Não marquei não, estou certo. Então, meus amados, aí veja como que é, com Deus é assim. Nós não podemos viver, achar que nós, quando morrer, vamos para o céu, ver os nossos entes queridos que já foram, porque nós não vamos ver. Porque quem nós conhecemos é carne. E quem é que vai para o céu? O Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus não é carne, Deus é Espírito. Então como é que pode se misturar lá a carne com o Espírito? Não pode. Então Deus é Pai. Deus não é Pai dessa carne. Essa carne aqui, quem é Pai dela? Quem for o Pai dela, né, que não tem mais, é João Teles da Silva e Josefa Maria da Silva. É o pai desta carne. Do Espírito que está dentro, é Deus. Então é o Espírito que vai para o Pai. E esse Espírito a minha carne não conheceu, assim como não conheceu o Espírito que estava na minha mãe. Então, como é que eu vou chegar lá e conhecer minha mãe? Não tem como. Em Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, nos clareia mais a nossa mente. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Não é carne, nem tem muitos aí que dizem que Jesus, o Senhor é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Senhor. Hoje mesmo eu vi sem querer querendo, eu cheguei, estava num certo lugar e ouvi um homem falando por telefone, abençoando uma outra irmã dele, era um crente, né? Abençoando outra irmã aí.
E no final da palestra dele, ele falou, seja abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu. Morreu Jesus de Nazaré. Então essa pessoa a quem ele abençoou, não valeu de nada a bênção dele. Porque ele abençoou em nome de Jesus de Nazaré, o que está morto. Porque quem está vivo é o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré está morto. O Cristo ressuscitado. Então, quando eu chegar lá no céu, eu não vou ver Jesus de Nazaré. Eu vou ver o Cristo ressuscitado. O Jesus de Nazaré, segundo conta a palavra de Deus, que ele se desfez nas nuvens, desapareceu nas nuvens. Carne lá no céu não sobe. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então lá no céu só tem Espírito, coisas que você nunca viu. Abra sua Bíblia em Hebreu nós já lemos. Abra sua Bíblia em João, livro de João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12 e 13, nós vamos ler. Diz assim no 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhe o poder de ter o Espírito de Deus nele. Todos aqueles que receberam. Ser filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram, os quais não nasceram por sangue. Então, como é que eu vou poder chegar lá no céu e ver minha mãe que nasceu do sangue? Não é? Minha mãe que nasceu do sangue era o que eu conhecia. O que eu conhecia era que nasceu do sangue. O filho que a minha mãe conhecia, que é essa carne, foi a que nasceu do sangue. E quem é que vai para o céu que nasceu do Espírito? Mas os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do ato sexual. Não nasceram do sangue, nem do ato sexual. É esses que vão para o céu. Não é esse aqui. Não é a carne. É o que nasceram, é os que não nasceram do sangue e nem do ato sexual, da vontade da carne. Da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Né? Se o homem tem vontade, o homem tem uma vontade, um desejo de ter relação com a mulher, vai lá, faz a relação. Daquela relação nasce um ser vivente, carnal, um ser carnal. Então é da vontade do homem. E o qual que vai para o céu? Da vontade do Pai. O que nasceram do Espírito, não da vontade, não da vontade do homem, não de sangue, mas do Espírito. Não da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Então, meus amados, sem chance nenhuma de você chegar, você morrer e ver seus entes queridos. Sem chance nenhuma. Porque os seus entes queridos eram carne. E está escrito aqui: vieste do pó, e para o pó voltarás. O Espírito que vai para o céu, esse você nunca viu. Nunca vai reconhecer, porque você nunca viu.
Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 9, um versículo só. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne. Mas o Espírito, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, se você é filho de Deus, realmente, o Espírito de Deus habita em você. Mas se você é um bastardo, você não tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito vivificante, assim como Adão. Adão não tinha o Espírito de Deus. Adão tinha o fogo de vida e não o Espírito de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem, então não é todo mundo que tem o Espírito de Deus? Aqui está dizendo que não. Está dizendo que não é todo mundo que tem. Só vai para o céu quem tem o Espírito de Deus. É só o Espírito que vai para o céu. Aquele Espírito que está aqui, que vai para o céu. E tem muitos, aqui está dizendo bem claro, né? E tem muitos que não tem esse Espírito aqui dentro. O Espírito de Deus não está dentro dele. Só está o quê? O fogo de vida. O mesmo que tinha em Adão. Eu sei que muitos não vão gostar desta palavra. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Ou eu leio a palavra de Deus como ela é, ou não leio. Eu não estou aqui para enganar. Habite em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Se não é de Cristo, de quem é? Do outro. Não é de Cristo, é do outro. É bastardo. Né? Se não é de Cristo, é bastardo. É filho do outro. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios agora. 1 de Coríntios. Capítulo 15. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Vê que é claro o céu. Se é minha mãe ou é o Espírito que estava nela. E vê, se você vai ver seu ente querido lá no céu. Quem é que vai estar lá? Que você não conhecia. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo, na corrupção, porque esse corpo é corrupto, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, com esse corpo aqui, essa carne, ela não honra ninguém. Semeia-se na desonra e ressuscita em glória. 43, vamos ler até onde? Vamos ler até o 48. 43. Semeia-se em fraqueza, porque essa carne é fraca, e ressuscita em poder. 44. Semeia-se corpo natural. Esse corpo natural.
ressuscita o quê? Que ressuscita? O espiritual que está aqui dentro. O corpo que você nunca viu. Você não tem ideia como que ele é. E como que vai conhecer lá no céu. Como pai, como entes queridos. Não vai, é só irmão. No máximo que vai reconhecer é irmão. Lá no céu, meus amados, lá no céu não tem outro parentesco. Só irmão. Só. Irmão e pai. Só esses parentescos. Pai e irmão. Que são filhos, né? Pai e filhos. E irmãos. No corpo espiritual. Se há corpo natural, também corpo espiritual. Há corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem. Quem era o primeiro homem? Adão. Adão, o primeiro homem. Adão foi feito alma vivente. Então, se você não tem o Espírito de Deus, você é apenas uma alma vivente. E que não é dele. Não é de Jesus. Não é de Cristo. Você não é dele. Eu acabamos de ler. Se não tem o Espírito de Deus, o tal não é dele. É de quem? Do outro. De Adão. Está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é esse último Adão? Jesus. O último Adão, porém, é espiritual, é espírito. Então o primeiro era natural, era carne, era da terra. O primeiro não tinha nada com Deus, não tinha nada de Deus. E o segundo, Adão, Jesus, esse é de Deus. Porém é espírito vivificante. Né? É espírito vivificante. O primeiro era alma. Vamos ler de novo? O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito, que é Jesus. É espírito vivificante. Não é alma, é espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro o espiritual. Então o primeiro não era espiritual. O primeiro Adão não tinha nada de espiritual nele. Era carnal, era natural. Era espírito. O espírito, sim. Mas não o primeiro, né? 46. Mas não é primeiro o espírito, e sim o natural. Então Adão era natural. Não tinha nada de Deus. Depois, o espiritual. Jesus era espiritual. 47. O primeiro homem formado. Deus formou Adão. Deus não criou Adão. O sistema confunde a igreja de Deus, dizendo que Deus criou o homem, Adão. Deus criou Adão. Deus não criou Adão. Deus formou Adão. Deus criou o espiritual. O natural ele não criou, ele formou. Depois, o espiritual. É o 47, né? O primeiro homem formado da terra. O primeiro homem formado da terra. Não foi criado, foi formado da terra.
é terreno. Então o primeiro era formado da terra, ele era terreno. Então, quem não tem o Espírito de Deus ainda é uma pessoa terrena. Por mais que ela se esforce para entender as coisas espirituais, ela não vai entender. Porque ela não é espiritual, ela é terrena, ela só vai entender as coisas da terra. Por isso que muita gente aí, a maioria, 90% dos crentes, eles só entendem as coisas terrenas, das coisas de Moisés, porque Moisés era terreno. Das coisas de Jesus de Nazaré, que também era terreno. Mas eu quero que você entenda das coisas espiritual do Cristo ressuscitado, que é espírito formado da terra. É terreno. O segundo homem é do céu. Então, para ir para o céu, tem que ter esse espírito que veio do céu. Senão, não vai, meus amados. 48. Como foi o primeiro homem, o terreno? Como foi o primeiro homem, o terreno, Adão, né? Tais são também os demais homens. A palavra é pesada, mas eu não posso pular esta palavra. Esse versículo eu não posso pular. Porque se eu pular este versículo, eu vou ser apenas um enganador. Então, no versículo anterior deixa bem claro. Como foi o primeiro homem, Adão, que era alma vivente? Como foi o primeiro homem, o terreno, que era terreno, era formado da terra? Tais também os demais homens terrenos. Tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial? Terreno. E como é o homem celestial? Tais também os celestiais. Tais também aqueles que têm o Espírito de Deus que veio do céu. É celestial. Entende das coisas espirituais. Deu para entender até aqui, meus amados? Podemos continuar, pular de livro. Então, abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos ler até o 22. 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor. Então, aquele que tem o Espírito de Deus cresce para edifício, sendo edificado para edifício, para a morada de Deus. Versículo 22. Versículo 22. No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus não está nesta carne. Deus não está nesta carne. Infelizmente, nós costumamos dizer que Deus mora em mim, Deus mora em mim, que Deus mora em mim. As igrejas pegam, Deus mora em mim, eu tenho Deus. Meus amados, é por isso que nós temos que entender a palavra como ela é. Para nós saber, conhecer a nossa posição em Deus. O que está escrito aqui no versículo 22? No qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus. Aonde? Na carne? No Espírito.
Então Deus não mora nesta carne, neste corpo carnal, terreno. Deus mora no Espírito que está dentro dele. Deu para entender? Deus não mora nesse corpo terreno carnal. Deus mora no corpo espiritual que está aqui dentro. Não é dessa carne. Essa carne não serve para nada, meus amados. Abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus 7. Mateus 7, versículo 15. Que nós vamos ler até 18. 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos arbulhos? Não. A palavra está dizendo aqui que não. Então eu vou acrescentar mais um pouco dessa parábola. Pode uma cobra virar jacaré? Não pode. Pode um leão virar um cachorro? Não pode. Então não pode os filhos da terra virarem filhos de Deus só porque eles querem. Se o pai não quer, não pode. Isso pode estar dentro de uma chamada igreja, aleluia, aleluia, glória, glória. Mas se não é filho de Deus, jamais você vai conhecer as coisas do Espírito. Eu posso falar o dia inteiro com uma pessoa assim, que ela jamais vai entender. Ela só vai entender coisas terrenas, coisas da carne. Por isso que eles vivem há centenas de anos querendo santificar a carne. Meus amados, não há santidade para essa carne. Não há, nunca houve, nem haverá santidade para esta carne. Não há. Vamos ler até onde? Mateus, até o 18. Começamos no 15, né? Roubadores, 16. Pelos seus frutos conhecereis. 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, quem é filhos da terra, quem é terreno, que só tem alma vivente, por isso que ele se pega a tanta alma. É o que a gente vai falar com o crente. O crente vem lá com a história de alma. Alma, alma, alma. Aí você fala, não, irmão, nós somos espírito. Não, isso aí é coisa de espiritismo. Eles não entendem nada de espírito. Isso aí não entendem coisa de alma. A alma é coisas da terra. É Adão. Adão tinha apenas a alma vivente. Mas quem é cristão tem um espírito vivificante. Diferente. Abra sua Bíblia em Efésios. Volta lá em Efésios novamente. Efésios 2 de novo, né? Nós tínhamos lido do 20 e o 22. Vamos ler Efésios 2 de novo, no versículo 1 até o 3. 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2. Nos quais andastes, não anda mais. Andastes, não anda mais. Outra hora, segundo o curso deste mundo que Paulo está se referindo aqui aos Efésios, daquele mundo que eles viviam. Porque naquele mundo que eles viviam, ainda permanecia o pecado, porque Jesus não tinha voltado ainda. Ele estava falando isso aqui antes do ano 70, Jesus só voltou no ano... ele estava falando antes, Jesus só voltou no ano 70. Então, até o ano 70, prevalecia o pecado, porque a lei ainda prevalecia. O curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, os governadores que mandavam naquela época, os imperadores, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, para aqueles que é terreno, o espírito da desobediência ainda atua neles. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos, porque Paulo e eles aqui, todos ainda estavam na lei. A lei não tinha acabado. O tempo estava de pé. Os quais também todos nós andamos na outra hora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza terrena, por natureza humana, e era por natureza filhos da ira, como também os demais, por natureza humana, filhos da ira, como também os demais. Abra sua Bíblia em Romanos novamente. Romanos no capítulo 8, no versículo 14. Vamos ler até o 17. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito, não é por anjo. Não é por anjo. Anjo é anjo, Espírito é Espírito. Na velha aliança, o povo era guiado por anjo. Na nova aliança é guiado pelo Espírito. Assim, pois, 14, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para servires outra vez atemorizados. Servides outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Chamamos Abba, Pai. Quem está em Cristo é assim. Quem não anda escravo na velha aliança, quem anda escravo chama pelos anjos. Jesus de Nazaré. Mas quem está no Espírito chama Abba, Pai, porque recebeu o Espírito de adoção. Mas quem está na velha aliança não recebeu o Espírito de adoção.
Romanos, nós lemos, né? 17. 14, 17, lemos até o 17, né? Não, lemos 16. O Espírito testifica, na verdade nós lemos até o 15, né? Porque recebemos o Espírito da escravidão. 16, vamos ler até o 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Então o Espírito testifica com o Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, quem é espiritual entende das coisas espirituais. Quem não é, não entende. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. É porque não dá para explicar agora. Senão nós vamos pular muito, vamos sair muito fora desta palavra. Esse co-herdeiro aqui com Cristo é que Jesus de Nazaré não veio para nós gentil. Que Jesus veio, perdoou meus pecados, Jesus morreu na cruz por mim. Negativo. Nós não vamos entrar no assunto, porque vai pular, vai sair muito fora do que nós estamos pregando. Nós estamos falando, nós estamos comendo. Mas Jesus de Nazaré, ele não perdoou os seus pecados. Jesus de Nazaré não veio para você. Não veio. Jesus de Nazaré não perdoou os seus pecados. Ele não veio para você. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Mas é outra pregação. Não vamos se aprofundar nisso não. Co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também se com ele sofremos. Paulo está falando comigo, está falando com você, porque Paulo está falando isso aqui aos Romanos. Paulo está falando comigo, está falando com você? Não está. Foi o que nós falamos, o começo da nossa pregação. Nós temos que considerar o tempo da escrita, para quem está sendo escrito, com quem está falando aquele escritor. Senão vamos se achar perdido. Paulo aqui não estava falando comigo, não estava falando com você. Paulo estava falando há quase 2000 anos com os romanos. Nós temos que saber quando a palavra é progressiva, transgênica, é um negócio, um nome assim que tem. Só tem a primeira série, você me desculpa. É quando a palavra é para frente. Aí sim está falando conosco. Mas quando não está falando assim, não é não sei o nome que dá. Não está falando conosco. Está falando com o romano, né? A palavra aqui está falando com os romanos. Está falando Romanos. Romanos 8. Não. Romanos 8, 14. 16. 17. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros de Deus, de Cristo, co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos. Está vendo? Paulo está aqui nessa conversa aqui, ó. Paulo está no meio, está falando como no meio. Então, naquela época, eles estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo perseguição. Tanto é que a palavra naquela época não era pregada. Ela tinha sido proibida de ser pregada dentro da sinagoga. Então, a turma se reunia dentro das casas. Eles estavam sofrendo. Então, Paulo está colocado aqui, ó, não nós. Com Cristo.
e sofremos também com Ele. Sermos glorificados com Ele. E com Ele seremos glorificados. Vamos ver o 18? Não, só 17. Estamos terminando. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 4. 2 de Coríntios, capítulo 4, em duas passagens só, versículo 7, vamos ver até o 10. 7. Temos, porém, este tesouro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Temos esse tesouro. Nós temos o Espírito de Deus num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, para que todo o poder seja de Deus, não do vaso. Né, que muitos pastores pregam por aí, venha, domingo, 8 horas, Deus vai curar, vai receber bênção, você vai sair daqui curado. Aí o camarada vai doente lá, sai curado. Aí de que o camarada põe o louvor? O pastor. Eu fui naquela igreja, mano, eu fui curado, o pastor orou por mim, eu saí curado. A palavra está entendendo o que a palavra está dizendo aqui? Poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados. Vamos ver 8. 2 de Coríntios. Vamos ler até o 10. 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É assim. Quando tudo que nós fazemos, porque Deus fez, Deus está fazendo, nós não podemos fazer nada. Para nós fecharmos, amado, com todas as sortes de bênção, e assim teremos uma noite maravilhosa. Abre 1 de Coríntios, volta um pouquinho. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 21. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Adolfo, seja Apolo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja o amor. Aliás, seja a morte, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. 23. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Estamos, amados. Esta é a palavra que nos fortalece, nos ilumina nossos olhos. Uma vez nós temos com os olhos iluminados, que uma vez, eu acho que está escrito, se não me engano, no livro de Mateus, diz que a lâmpada, se os olhos estão claros, toda a nossa vida é clara. Então, se nós estamos com os olhos iluminados através do Evangelho de Cristo, a nossa vida toda, por onde quer que nós andamos, é iluminado. Tudo, não existe mais treva, tudo é luz. Eu aceito essa palavra, porque essa palavra foi para mim. Você aceita essa palavra? Se você aceita, é porque você é um cristão, é uma cristã.
Dê um like nesse canal, para esse canal crescer e esta palavra chegar aos olhos, aos ouvidos de muitas outras pessoas. Porque foi assim, uma pessoa chegou, viu um canal, abriu aquele vídeo, entendeu a palavra e se inscreveu naquele canal, deu um like naquele canal. O YouTube entendeu que aquele canal precisava ser expandido, aquela palavra precisava ser expandida. E assim é que eu falo para você, se inscreva nesse canal do Ed Nova Aliança. Dê um like nesse canal, para que esse canal, o YouTube venha entender que esse canal, esta palavra precisa crescer, precisa chegar aos ouvidos de outras pessoas. E assim essas outras pessoas vai ser abençoado com toda sorte de bênção, assim como você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Paz e graça a todos. Amém?